Criancinhas, o título de novo. Criancinhas, o título original da obra é El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. E a obra é grande, a obra é volumosa, a obra passa de 1000 páginas fácil, porque são 126 capítulos divididos em 2 partes, senhores. Tudo isso para narrar as aventuras de Don Quixote. E o nome original desse cavaleiro andante era Antônio Quijano e seu fiel escudeiro. E, senhores, o foco, como eu já devo ter adiantado, para os mais perspicazes já devem ter notado, um foco especial é voltado para a relação entre esses dois cavaleiros. Professor, como assim? Galera, é por meio da relação entre eles, principalmente que elementos que configuram a obra como sendo barroca, constituída por uma série de elementos barrocos, se dá, tá? Professor, o barroco é a estética literária, é a estética artística que a gente estudou recentemente. Sim, senhores. Por isso estamos falando de Don Quixote hoje, porque ele dialoga muito com o barroco, tá? Professor, fale mais sobre essa relação. Agora não. Guarda essa dúvida, já eu falo. Continuando, senhores, a obra, logo quando publicada, alcançou considerável sucesso, sendo traduzida para outras línguas e novas edições foram lançadas. Olha só que legal. O objetivo do autor, galera, como eu falei para vocês, sua obra-prima acabou se transformando no Don Quixote, tá? Talvez esse não tenha sido o objetivo de Cervantes. Por quê? Essa obra, na verdade, foi elaborada com o intuito de divertir. Era, na verdade, uma comédia, senhores. Era uma comédia que buscava ridicularizar as novelas cavaleirescas. No entanto, senhores, como vocês bem sabem, a apropriação é livre. E essa obra, que tinha o intuito de tirar risadas e ser um passatempo, acabou se tornando um manual filosófico profundo que estimula-nos a pensar e questionar a nossa realidade. Professor, como assim? Não pode ser. Pode ser sim, senhores. Pode ser sim, senhores. Por quê? Trago para vocês 2 situações bastante icônicas nas andanças de Don Quixote. Senhores, é o seguinte. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que Don Quixote era um fazendeiro que, assim, sua vida era bastante pacata, sua vida era bastante comum, tá? E, num belo dia, bastante deprimido, o que lhe restava era ler, divertir-se com novelas. E de tanto ler novelas cavalheirescas, aparentemente ele enlouquece e resolve convidar o seu fiel amigo para servir-lhe de escudeiro, Sancho Panza, o camponês barrigudo que anda de burrinho. É então que esse senhor de idade avançada veste-se de latas diversas e aleatórias e acaba seduzindo seu colega a sair com ele em andanças pelo mundo, e na condição de cavaleiro errante, o cavaleiro que anda por aí espalhando a bondade e a virtude que só um cavaleiro tem. Ele convida e ele consegue convencer o seu companheiro a sair com ele nessas maluquices, na promessa de glórias e fortuna. Sancho Panza vai, tá? Mas na verdade a glória e a fortuna que eles encontram nada mais é do que uma série de sei lá, quase que esquizofrenias por parte do cavaleiro Don Quixote de la Mancha, tá? Professor, como assim esquizofrenias? Você está me dizendo que o cara vivia uma realidade paralela? Ele via coisas que na verdade não estavam lá? Senhores, a realidade era distorcida por Don Quixote, que em moinhos de vento via gigantes enfeitiçados por um feiticeiro que lhe era o seu algoz, o seu maior rival, e ele tinha por objetivo vingar-se do mesmo. Afinal de contas, ele foi ocupado por queimar os seus livros. Ele precisa se vingar. Em outro momento, ele vê 2 rebanhos de ovelhas aproximando-se um do outro e ele acaba tomando partido porque, na cabeça dele, aqueles rebanhos, na verdade, eram exércitos que estavam correndo frente um ao outro para se bater e se degladiar.
ele assume o lado do exército menos numeroso, de forma a tornar as coisas um tanto quanto mais igual. No entanto, o que aconteceu foi que os pastores vieram e deram um cacete nele. As situações nas quais ele salvou uma série de prisioneiros acorrentados, e a resposta deles foi batendo Don Quixote e roubar ele. Senhores, Don Quixote se dá mal o tempo todo. Todas as suas atividades nobres, cavalheirescas, humildes, extremamente valorosas e corajosas são respondidas pelo universo como um tapa na cara daquele que buscava levar ao mundo os valores cavalheirescos, aquele que tentava retomar toda a plenitude do universo medieval, se deparava com uma triste realidade na qual a bondade era respondida com brutalidade. O fantástico se deparava, de repente, com a realidade nua e crua de uma vida cinzenta e sem graça. Não havia gigantes, na verdade eram moinhos, simples moinhos. Não havia exércitos se batendo por honra e glória. Na verdade, era um rebanho de ovelhas que andavam pertinho da outra. Tá? Então, essa questão, senhores, da realidade e da imaginação batem-se o tempo todo. Professor, isso parece antítese, uma daquelas características do barroco que o senhor mencionou pra gente. Sim, senhores, tem várias outras. Eu vou falar já. Aguenta aí. Senhores, falava das antíteses para os senhores e o quanto essa estratégia de escrita antítese, quando aplicada à literatura, foi utilizada e qual a relação disso com a corrente estética do barroco. Senhores, há dois eventos bastante icônicos na obra Don Quixote, que eu vou mencionar para vocês agora, e a gente vai problematizar um pouquinho. São dois eventos bastante legais, tá? Um deles se refere à pastora Marcela e o outro a um padre que tenta trazer juízo para a cabeça de Don Quixote. Falemos primeiro de Marcela, uma mulher extremamente corajosa, a primeira mulher a dizer talvez não sou obrigada e que resolveu levar a vida como ela bem queria. Ela se viu na condição de livre dos grilhões da sociedade, onde já se viu uma mulher que não se casa e vive solta pelos pastos como uma pastora vivendo livre. Isso não pode ser, tá muito errado. Galera, imaginem uma sociedade patriarcal como a Espanha dos séculos 16 e 17, tá? Então, hoje, talvez, a perspectiva de uma mulher trabalhando como pastora porque ela quer e ela tá lá e não se casou, pra gente é uma coisa comum, isso já não nos explica. Mas para aquela época, naquele lugar, era assombroso uma mulher agir de tal forma. E, senhores, uma mulher agindo de tal forma era tão peculiar que fez com que uma série de homens se apaixonasse por ela. Vejam só. E como ela não respondia ao amor de nenhum deles, afinal de contas o que ela queria era a liberdade, um deles chegou a se matar. Cervantes tentou retratar a situação de forma mais ridícula possível, onde já se viu alguém se suicidar por amor. Isso é muito babaca, isso é digno de novela cavalheiresca, que, como a gente falou no comecinho da palestra, o objetivo dele era criticar isso mesmo. Senhores, o fato é que os amigos daquele que suicidou encontraram um culpado. Na verdade, encontraram uma culpada, que era justamente Marcela, onde já se viu ela ficar andando por aí sem marido, tudo bonitona, no pasto, livre. Galera, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? É então que Marcela vai até eles e os questiona. A liberdade é de quem? Se eu sou bonita e sou livre, isso é uma bênção de Deus, uma decisão minha. Vocês não têm nada com isso? Se o cara se matou porque ele era apaixonado por mim, eu deixei bem claro que eu não era por ele. O que vocês queriam? Que eu me obrigasse a amá-lo? Isso não existe, não funciona assim. Sou uma mulher livre, faço o que quero, não vou me casar com um homem só porque ele quer. Senhores, os homens, tidos como os padrõezinhos daquela sociedade, reconheceram isso como um absurdo. Foi somente o, entre aspas, louco Don Quixote
que reconheceu o valor das palavras daquela mulher e percebeu o quão correta ela estava. Senhores, eis outra antítese. Como assim a justiça, a razoabilidade, a compreensão e a inteligência se deu por parte de Dom Quixote o louco, entre aspas, que reconheceu o valor daquela mulher e o direito dela, e não aqueles homens que aparentemente eram os elmos das ideias? Como assim o louco compreendeu a realidade e os sãos não? Eis a questão, senhores. O que é a loucura? Será que a loucura é a ausência de sanidade? E o que é a sanidade? Será que é a ausência de loucura? Mas e quando o louco é muito mais são do que os próprios sãos? Nossa, professor, eis aí um paradoxo, ou seja, uma figura de linguagem que apresenta uma contradição. Senhores, novamente, elementos do barroco. Dois elementos contraditórios que se batem. O barroco tenta mostrar justamente isso, dualidades. É a partir daí que se constrói o discurso. A segunda situação, o pessoal se refere a um padre que buscou levar juízo a Dom Quixote. E enquanto conversava com o cavaleiro aprisionado em uma jaula, chegou à conclusão de que o senhor ficou louco de tanto ler novelas. Dom Quixote responde-lhe pleno, muito satisfeito e muito feliz. Falou: padre, eu não fiquei louco, eu me libertei da loucura que é a racionalidade. Professor, como assim? Galera, o que todo mundo tentava colocar na cabeça de Dom Quixote é que ele deveria agir como as outras pessoas. Ver o mundo de forma realista e abandonar as fantasias. Era isso que todos objetivavam fazer com Dom Quixote, trazê-lo de volta à realidade. Pessoal, no entanto, enquanto na realidade, Dom Quixote estava extremamente deprimido. Ele era um homem de meia idade sozinho, deprimido. Essa vida de cavaleiro que ele resolveu adotar de repente trouxe alegria para ele. Então eu vos pergunto, quem é o verdadeiro louco? O que se mantém na mediocridade de uma vida cinzenta, que tudo é real e nada mais é além daquilo que é? Ou o cara que prefere adotar a fantasia? O cara que prefere, por meio da perspectiva dos sonhos, viver uma vida de cavaleiro? Professor, mas isso é ridículo. Tudo bem, se você acha, Dom Quixote não achava e ele estava sendo muito feliz apesar dos pesares. Senhores, quem é o culpado? Quem está errado? O que se deve fazer numa situação como essa? Adotar a fantasia ou permanecer na realidade fria e cinzenta? A gente continua no próximo bloco.